muitos não têm o que Jesus disse em João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Infelizmente, muitos não têm bebido dessa água, não têm desfrutado dessas bênçãos. Por quê? Porque têm vivido um evangelho que não é o evangelho puro. Tem lido a Bíblia, mas não tem compreendido qual é a vontade de Deus. Jesus ele prometeu uma vida abundante, como também diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Então ele está dizendo que vai ter uma vida forte, uma vida com vigor, e a gente vê muitos cristãos, pessoas que professam a fé em Cristo, fracas, sem força para orar, sem desejo, porque algo está acontecendo. E o que está acontecendo? Um distanciamento da verdade de Deus. João 4,14, Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva. Dentro da pessoa vai ter a vida, ela não vai ficar procurando em um lugar, procurando em outro, porque dentro dela vai ter a vida de Deus. A vida do Senhor Jesus vai estar dentro dela e aquilo ali vai sair dela. Sair que eu falo não que vai sair, ela vai ficar vazio, mas sair no sentido de fluir, vai sair, mas ao mesmo tempo que sai, fica. É como uma fonte que jorra água, aquela água está saindo dela e espalhando ao mundo, mas dentro dela ainda tem. Só que muitos não estão transmitindo isso. Por quê? Porque não têm bebido desta água. Ouve a mensagem da Bíblia, vai para as reuniões domingo à noite, passos de fé e etc., mas não se alimenta da presença de Cristo vivo. Então o coração não queima para falar de Jesus, não tem desejo. A religião cegou, o espírito da religião cegou. Ele vai para uma denominação, dizima, ceia, é batizado, mas o coração não tem desejo pelas coisas de Deus. A gente não vê empolgação, não vê ânimo, não vê alegria, não vê paz, não vê unção, não vê autoridade, não vê amor ao próximo, não vê perdão, não vê sede de Deus. É porque existe um povo que é religioso, mas está longe de Cristo. E Cristo Jesus, ele quer trazer essas pessoas. Para onde que Cristo quer trazer? Para perto. Jesus quer trazer essas pessoas para perto dele. É necessário se alimentar dessa fonte, dessa água. E o que é essa água? Essa água é Cristo. É a presença dele, é se alimentar dele. Quem dele se alimenta, por ele viverá. É se alimentar de Jesus, da presença dele, exaltar ao Filho de Deus, a buscar ao Filho, anunciar o Filho de Deus, porque a glória é dele, a honra é dele, a adoração é para ele. É ele que faz. Então é necessário anunciar o Cristo vivo, sem o fermento. Muitos têm pregado, olha, para tu ter Jesus só basta crer. Aí a pessoa crê, aí daqui a pouco, não, mas tu não pode estar de bermuda, tu não pode estar de barba. E aí começa a trazer várias coisas que não fica só em Jesus. Dizem que é só em Jesus, mas na verdade não é. Então, estão fazendo o quê? Estão dizendo uma coisa, é só Jesus. Mas quando a pessoa traz só Jesus, ele fala, não. Agora tu precisa ficar vindo aqui. Você precisa contribuir aqui. Tu não pode usar bermuda na rua. Tu não pode estar de barba. Dependendo do lugar, a pessoa só prega se tiver de roupa social, porque senão ela fica como mal vista. Tem lugares que se a pessoa tiver de barba, ela não prega. E algumas pessoas, querendo se justificar, dizem o seguinte, não, isso é só um costume. Uai, mas se é só um costume, por que impede a pessoa de pregar? É porque eles veem como pecado. Não é só um costume. É dito que é só um costume. Mas a ação não fala isso. Porque se é só um costume, por que a pessoa não prega? Ah, porque a gente não adota esse costume. Tudo bem, não adota o costume, mas é errado? Não, então não tem liberdade para pregar? Por que esse costume não pode ser aceito? É um exemplo de algo que ocorre em alguns lugares.
Então Cristo, ele quer libertar as pessoas. Aí quando não é isso, é outra coisa. Quando não é barba, quando não é bermuda, é outra coisa. Às vezes são questões de liderança, que muitos têm se submetido a julgo de homens. Por quê? Porque não têm bebido dessa fonte de água viva. Por que Martinho Lutero ele conseguiu, vamos dizer assim, combater a denominação católica? E apresentou as teses e teve força para isso? Porque ele conhecia a posição dele em Cristo. Ele tinha o Cristo dentro dele. Isso dava força para ele e autoridade para ele combater. Quando a pessoa não tem isso, ela fica buscando. Então ela chega num lugar, aí fala de Jesus e ela tem força. Mas aí vem o fermento, vem o engano, aí ela se submete. Porque ela quer a força, mas a força não está no engano, está em Cristo. É porque misturam, pregam Jesus e pregam outras coisas. Enquanto tiver essa mistura, a glória de Deus nunca vai se manifestar de forma plena, vamos colocar assim. Por quê? Por causa do jugo dos homens. Um querendo governar o outro. Então, a gente pode observar isso. Porém, Cristo Jesus tem que ser exaltado. E somente Ele. Quando eu falo somente Cristo, eu me refiro ao Cristo, a Cristo, sem fermento, sem regras que são criadas por homens que criam divisão no povo de Deus. E o povo se submete, o povo se cala, o povo não denuncia, o povo não fala. Mas Deus está levantando uma geração que vai pregar o evangelho com força para a glória de Deus e o mal vai cair. O Espírito Santo de Deus vai despertar um povo para anunciar o verdadeiro Cristo, um Cristo que é o puro, é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus. Vai trazer libertação para o povo brasileiro. Busquem a Cristo, se entreguem a Cristo, entendam que a glória é dele, unicamente é ele, a igreja, o cabeça é ele, não é o homem, mas é Cristo Jesus que é o cabeça da igreja, não é o homem, mas é Cristo Jesus. Cristo Jesus que é o cabeça, não é o homem. Não se submetam a julgos de homens. Procurem beber desta água, de João 4,14. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. Procurem beber desta água. Para quê? Para ter força de Deus, para ter unção, para ter autoridade. E isso vai gerar o que? Sede de buscar mais a Deus e vontade de pregar, de anunciar a Deus aos povos, às pessoas. Então é importante o povo ter um posicionamento mais sério com relação ao evangelho, que não é brincadeira. Existe também uma guerra espiritual tentando travar isso. Mas Cristo Jesus vai lançar por terra todo engano. Procure beber desta água, conheça a sua posição em Cristo, não aceite ser julgado, não aceite ser governado por homens. Sai debaixo desse jugo da religião, busca o verdadeiro Cristo. Pegaram vários livros, juntaram, aí formaram a Bíblia. Só que pegaram deste livro, que é a verdade de Deus para a humanidade, e fizeram o quê? Uma religião, a religião cristã. Aí o povo acha que está servindo ao verdadeiro Deus e está se submetendo a homens, a uma religião. Ou as religiões, porque há várias denominações. Então, assim, Cristo, Ele é o Senhor. Cristo é o Senhor. Procurem beber desta água para ter uma vida de Deus, uma vida com o Pai. Que Deus venha abençoar a todos e que Deus repreenda todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo e que você que ouve essa mensagem, ouviu até o fim, que o Senhor Jesus venha te dar força, venha colocar no teu coração força de Deus, venha te usar poderosamente para a glória dele, que o Senhor Jesus te renove, que você seja cheio da unção do Espírito Santo e se você está frio, abatido, fraco, busca ao Senhor e busca se alimentar desta água. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Busca ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus repreenda todo o mal. Amém. A paz do Senhor Jesus.